Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui é só o começo. No episódio anterior, nós estudamos sobre a história de Lucas, capítulo 10, onde Jesus conta uma história em resposta a uma pergunta que os líderes religiosos fizeram a ele: quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história de um homem que passa pelo caminho, e nesse caminho ele é espancado, e um mestre da lei, um fariseu, passa, deixa o homem de lado, e um levita passa, também deixa o homem de lado, e um samaritano, que era odiado por todos, então ajuda aquele homem que está ali à beira da morte. Há duas histórias nesta passagem da Bíblia: a parábola do homem que foi espancado por ladrões e a história de Jesus e o especialista na lei. A principal pergunta do jurídico foi: quem é o meu próximo? E a pergunta de Jesus foi, nessa história, quem estava sendo o próximo? Sem dizer que foi o samaritano, o homem da lei admitiu que foi o próximo aquele quem teve misericórdia. O samaritano mostrou misericórdia ao homem espancado em pelo menos três maneiras, de pelo menos três formas. Primeiro, ele abriu o seu coração. Quando viu, teve pena dele. O viajante viu o companheiro humano em necessidade e se importou. A vida do homem ferido ali importava naquele exato momento. Segunda coisa, ele abriu a sua agenda. Ele foi até ele e enfaixou suas feridas. Ou seja, o homem deixou de lado seus próprios planos de ajudar o próximo, a ponto de manchar as mãos com sangue, ao ponto de se debruçar e então empregar tempo na ajuda com aquele homem. E terceiro, ele abriu a carteira. Levando o ferido para um lugar seguro, o samaritano pagou por seus cuidados e até disse que pagaria mais tarde por cuidados adicionais que pudessem ser necessários. É claro que nessa história o sacerdote e o levita nem aparecem mais. Eles sabiam o que fazer e falharam em agir. Precisamos admitir que há alguma parte do sacerdote e levita na maioria de nós. E quantas vezes vemos pessoas necessitadas e convenientemente olhamos para o outro lado. Essa história é um alerta para cada um de nós, para que possamos prestar atenção nas situações, nas pessoas ao nosso redor e então estendermos a mão, ou às vezes até ajudar com recursos, ou até ajudar com tempo. Essa é uma história clássica de Jesus, que atacou, na verdade, o coração daquele homem da lei naquele momento, e atacou com amor, não é? Mostrando para ele o que ele deveria fazer. Por isso que Jesus, no final da história, olha bem nos olhos daquele homem e fala: vá e faça o mesmo a partir de agora. Que bom que nós temos essa história aqui para também atacar nosso coração com misericórdia e amor da parte de Jesus. Que eu e você possamos, a partir desse momento, então, abrir, a mente, o entendimento, para colocarmos essas coisas em prática. Nem sempre é fácil, mas Jesus deixou essa história aqui para que pudéssemos ler e aos poucos ir colocando isso em prática dentro da nossa vida, da nossa esfera de trabalho, entre nossos amigos, familiares e entre aqueles que a gente não conhece. Que você possa aproveitar essa oportunidade. Eu quero orar com você agora. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de ter essa história aqui na Tua Palavra. E então pudéssemos agora, para que pudéssemos agora, Senhor, ter a visita do Teu Santo Espírito, nos dando entendimento, sabedoria e nos levando à ação, para que possamos, como aquele samaritano que mesmo sendo odiado, olhou, ele parou, ajudou, colocou os seus recursos, colocou o seu tempo para ajudar aquele homem, que possamos ser o mesmo homem hoje. Muitas pessoas já fizeram isso por nós, mas nos envia agora, Senhor, para que possamos fazer isso para os outros também. Nos dá a Tua paz em um lindo dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, meu amigo. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.